O sistema CNA representa mais de 2 milhões de produtores rurais em todo o país. É formado pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, Senar, e Instituto CNA. A representatividade vem das 27 federações nos estados e dos quase 2.000 sindicatos rurais nos municípios. Os sindicatos elegem as diretorias das federações e as federações elegem a diretoria da confederação. Na CNA, em Brasília, o foco é a defesa do produtor rural. A diretoria desenvolve ações e projetos para que o homem do campo possa produzir mais, com qualidade e de forma sustentável. E tem o apoio de uma estrutura de técnicos de alto nível, especializados nos diversos temas do agro. Mas o trabalho do sistema vai muito além. Contribui para o crescimento do setor com educação e assistência técnica. Essa é a missão do Senar, que também está presente em todo o país e já atendeu mais de 76 milhões de brasileiros. Em sintonia com o produtor, oferece cursos de formação profissional, atividades de promoção social, ensino técnico de nível médio, presencial e à distância. E ainda desenvolve um modelo inovador de assistência técnica e gerencial, importante para que o Brasil vença. Olá, bom dia. Estamos começando hoje mais uma live aqui do Sistema CNA, hoje num modelo um pouco diferente, né? Estamos transmitindo ao vivo no YouTube, também no Instagram, e com duas convidadas. Então, eu quero agradecer à Faculdade CNA, que ajudou a montar esse novo modelo, né? Que a gente pode ter mais de uma pessoa falando de um local diferente e transmitir em duas plataformas diferentes também. Então, a gente está aprendendo aqui a cada dia um pouquinho mais, né? Como fazer essa transição, como chegar a todo mundo, já que está todo mundo em isolamento, né? E a gente tem que tentar buscar nas plataformas digitais uma forma de comunicação, da gente estar continuando trocando ideia e trabalhando, né? E continuar o nosso trabalho. Então, hoje eu estou aqui com duas pessoas muito especiais, né? A Renata Amaral e a Aline Betânia Oliveira. As duas estão... Renata é professora em Washington, mas está falando de Floripa, está lá em Florianópolis agora, e a Aline está em Seattle, nos Estados Unidos. E eu estou aqui em Brasília. Então, estamos conectadas as três nessa plataforma para hoje falar um pouco sobre a relação do agro entre o Brasil e os Estados Unidos. Nessas lives a gente já vem falando sobre várias regiões, falamos sobre o Oriente Médio, sobre a União Europeia, sobre dados de exportação do Brasil, e hoje vamos falar um pouquinho de Estados Unidos. Aline, você quer comentar um pouquinho como que está, você que está mais longe aqui da gente, né? Como que estão as coisas aí nos Estados Unidos, como que está essa rotina do corona? A gente sabe que teve um agravamento em Nova York essa semana, né? Muitas vítimas, a situação bem complicada, mas Seattle começou tudo isso antes, né? Então, como que está aí agora? Isso mesmo. Lígia, primeiramente, muito obrigada. Queria agradecer a você e a CNA pelo convite. É um prazer poder estar aqui falando com vocês. Como a Lígia mencionou, eu sou a Aline Oliveira, sou especialista em política comercial da Bryant Christie, que é uma consultoria especializada em comércio agrícola internacional. Realmente, a situação aqui nos Estados Unidos está muito difícil. Eu acho que hoje pela manhã eu vi que temos mais de 668 mil casos confirmados e 30 mil mortes. Mas aqui no estado de Washington, em Seattle, foi o primeiro caso no final de janeiro. E aqui a gente já conseguiu achatar a curva, ainda bem. Então, no total, estamos com 11 mil casos e 588 mortes. Eu, por exemplo, já estou trabalhando de casa desde o dia 5 de março. E a expectativa aqui é que eu só volte ao escritório se tudo continuar melhorando, né, o cenário melhorando, provavelmente em julho, mas ainda está todo mundo com aquela perspectiva de que tudo pode mudar, né? A expectativa é que a gente está achatando a curva, mas o medo de que as pessoas saiam de casa e volte a socializar normalmente antes do período certo, isso pode fazer com que os casos aumentem novamente, e aí o medo de que o vírus, o surto volte, né? Então, o pessoal está indo bem devagar aqui na reabertura.
Uma grande mudança que eu percebi aqui no dia a dia mesmo da quarentena foi, por exemplo, ali já supermercados, né? Aqui a gente pode sair para ir no mercado e, digamos assim, passear o cachorro, né? Nada mais. Mas no supermercado, até o momento, não há falta de nenhum item, de nenhum produto agrícola, assim. Mas tem filas, às vezes você fica 1 hora na fila para poder entrar no supermercado, porque eles estão deixando entrar de 5 em 5, ou de 6 em 6 pessoas, dependendo do tamanho do supermercado. Então, está sendo uma experiência muito interessante. Renata, e você fala um pouquinho para a gente, né? Quero que você apresenta também. Aqui já fiz uma pequena introdução no começo, e falar por que você está em Florianópolis, né? Já que você mora também nos Estados Unidos. Bom dia a todos. Gostaria também de agradecer a Lígia CNA pelo convite. É um prazer estar com a Aline e Lígia, que são duas profissionais que eu admiro muito. Eu trabalho com comércio internacional também há muitos anos, morei em Brasília há muitos anos e estou em Washington já há 1 ano e meio dando aula na Faculdade de Direito da American University. E, na verdade, eu vim para o Brasil há 2 semanas justamente porque já há um entendimento, pelo menos na academia, de que a gente não vai conseguir terminar esse semestre presencialmente. Todos os nossos cursos de verão também passaram para o formato online, não só da América, mas de todas as universidades americanas, até onde eu sei, e a gente está correndo risco com o semestre do outono, né, lá nos Estados Unidos, que começaria em setembro. Então, eu vim para Florianópolis, minha família está aqui também, e foi uma decisão muito racional, porque a gente já está trabalhando remotamente, não há previsão de volta, pelo menos até agosto, fisicamente, né, para o escritório, para a universidade. Então, foi uma experiência interessante vir para o Brasil, porque eu vim praticamente sozinha nos voos de Washington até Florianópolis, há 2 semanas atrás, aeroportos totalmente vazios, então, uma experiência um pouco esquisita também, mas acredito que foi uma decisão acertada, porque agora as fronteiras, como a gente sabe, vão cada vez se fechar mais, né? Como a Aline falou, o número nos Estados Unidos está bastante alto e o Brasil está um pouco nessa preparação também de subir a curva, né? A gente ainda está no comecinho da subida da montanha aqui no Brasil, enquanto nos Estados Unidos, em Seattle, por exemplo, já atingiu provavelmente um platô dessa curva, né? Então, a minha decisão de vir para cá foi porque a gente está trabalhando remotamente e faço com a Aline. As medidas restritivas já duram um pouco mais de 1 mês, né? O que me impressionou muito foi que as pessoas têm sido bastante disciplinadas, pelo menos foi a minha experiência em Washington, com a questão de distância, supermercado, farmácia, enfim, o que ajuda, né, neste momento. Então, acho que está no momento interessante, que a minha vinda para o Brasil foi muito pelo entendimento, consenso entre todos nós, na universidade, que a gente não voltaria fisicamente até agosto. Pois e falando de todas essas restrições aqui nas outras lives que a gente conversou com pessoas na Europa, também no Oriente Médio, a gente viu que existe uma restrição muito forte hoje de movimentação de pessoas, né? Mas os países têm tentado manter a movimentação de mercadorias, principalmente de alimentos, é claro, porque é uma questão de abastecimento, é segurança nacional, né? É um bem de primeira necessidade. Então, eu queria saber de vocês como que está aí nos Estados Unidos. Aline, se você quiser começar falando um pouco sobre quais são as medidas de apoio que o governo tem tomado para manter a produção, tem restrição de movimentação, de carga, né? Você sabe se esses pacotes, esses incentivos também financeiros às famílias, né, para garantir compras das famílias. Então, como que está essa situação aí nos Estados Unidos? Então, sobre o pacote federal, o governo federal aqui, eles passou um pacote de ajuda de 2,2 trilhões de dólares, que representa mais ou menos 10% do PIB americano, então foi uma ajuda realmente histórica. E esse pacote inclui mais de 300 bilhões de pagamento direto para a população. O que isso significa? É uma assistência de $1.200 por indivíduo e $500
por criança para a maior parte da população, ou seja, eu acho que o número é, se você ganha menos de $198 mil como casal, ou $99 mil por indivíduo, você vai receber essa ajuda. Então, $300 bilhões foi direcionado a isso. A ideia é que as pessoas peguem esse dinheiro para poder pagar as contas, né? Porque também a taxa de desemprego aqui passou dos 20 milhões também, se eu não me engano, com os números dessa última semana. E dentro desse pacote de 2,2 trilhões de dólares também, Lígia, tem 500 bilhões de dólares em empréstimos para grande empresa, por exemplo, tem o que a gente chama de o bailout também da indústria aérea, né? Porque como a Renata falou, ela pegou um voo praticamente, ela era a única passageira voltando para o Brasil, e alguns dos voos eles têm que manter, eles estão mantendo. Tem voo realmente indo de ponto A a ponto B dentro dos Estados Unidos vazio no momento, sem nenhum passageiro, mas eles estão mantendo as rotas como é parte do acordo. E outros 377 bilhões de dólares para empréstimo de pequenas empresas, dentre os quais alguns produtores qualificam também para receber essa ajuda de 377 bilhões. E aí, dentro desses 2,2 trilhões também tem expandir o seguro-desemprego, foram vários programas dentro desse, digamos assim, pacotão de ajuda, né? Especialmente para a agricultura, que eu queria focar um pouquinho, Lígia, aqui, por exemplo, o Departamento de Agricultura tem 2 departamentos lá dentro, que é o Ministério de Agricultura aqui, um deles que é o Commodity Credit Corporation, que é que dá assistência para garantir a renda do produtor rural americano, só esse daí recebeu 14 bilhões de dólares e não foi especificado como que esse dinheiro deve ser gasto. E um outro também que é o setor de culturas especiais, que são que a gente chama das pequenas culturas. Esse setor recebeu 9,5 bilhões de dólares para ajudar continuar o comércio para abastecer os mercados locais, né? E ainda está tendo mais discussões de como o governo americano pode ajudar o setor. Eu sei que há discussões estão ocorrendo agora de talvez o governo federal fazer um pagamento direto para os produtores, e também compra dos produtos excedentes, porque teve alguns problemas, sim, em termos de logística, né? Por exemplo, às vezes tem uma produção num ponto A que eles não estão conseguindo chegar no ponto B dentro dos Estados Unidos, né? E aí está tendo esse excedente de produção num lado que não está conseguindo chegar no outro. Então, eu sei que há uma conversa do Ministério de Agricultura, aqui o Departamento de Agricultura, de fazer compra desses produtos e eles fazerem essa gestão dessa logística. Eu não tenho detalhes de como que isso seria feito, mas eu sei que essas conversas estão acontecendo. E um último ponto que eu queria falar sobre transporte aéreo, né? Aqui as exportações de várias frutas que vão especialmente para a Ásia são feitas via voos, né? Aéreo. E eu sei que ontem o FAA fez uma flexibilização das regras também para autorizar o transporte de carga na cabine de aviões de passageiros, porque como não tem passageiros e eles ainda estão voando, fez uma flexibilização, não sei que tipo de carga, quais cargas, mas que pode se transportar carga em cabine de passageiros. Eu achei isso super interessante. Pois é, a Renata teve um probleminha com a conexão aqui, vamos ver se ela já voltou. Renata, você escuta a gente? Voltei. Que bom. Então, a gente estava aqui conversando um pouquinho sobre o cenário, né, nos Estados Unidos, da produção, questão de mobilidade, que a gente viu alguns países que estão fazendo muita restrição à mobilidade de pessoas. E a Aline até estava falando do uso agora nos Estados Unidos, autorizaram o uso de transporte de carga na cabine dos aviões, né, aviões de passageiros, porque não tem passageiros mais, né? Então, tudo nessa tentativa de manter, né, essa normalidade do transporte de cargas. Então, eu queria saber de ti, Renata, que estuda tanto comércio internacional, como que estão essas perspectivas de comércio dos Estados Unidos nesse cenário, né? Tem facilitação de importação no país? Tem restrições? Como você está vendo? Na verdade, a gente uma olhada nos dados também dessa semana. Eu gosto muito de uma plataforma que em inglês chama Global Trade Alert, e essa plataforma, ele indica o número de restrições
as exportações do mundo desde o começo dessa crise. Ele já tinha, essa plataforma já existia antes, é uma plataforma para ver um pouco essa questão até de barreiras tarifárias, sanitárias, técnicas ao comércio. E essa plataforma indica, segundo os últimos dados, que aproximadamente 70 países já impuseram restrições às exportações, os Estados Unidos, inclusive, notadamente os Estados Unidos e muitos outros países estão impondo restrições às exportações de produtos médicos hospitalares, né, de suprimentos médicos. Não há, até agora, dados sobre restrição às exportações de produtos agrícolas, pelo menos dos Estados Unidos e do Brasil. Mas o número de restrições às exportações tem subido significativamente no mundo inteiro. Isso é bastante complicado. Essa semana eu tenho acompanhado muitos relatórios de organismos internacionais, todos eles têm páginas exclusivas, né, para coronavírus, para a Covid-19, e aí saíram 2 relatórios recentes, um da Conferência das Nações Unidas para Comércio e Desenvolvimento, a UNCTAD, e outro da Organização Mundial do Comércio, ambos saíram agora começo de abril. A UNCTAD, ela faz previsões muito fidedignas sobre investimentos mundiais e eles estimam que vai ter uma queda de aproximadamente, segundo a última previsão, de 40% dos investimentos diretos no mundo. Né? Já a OMC, ela fez uma análise sobre comércio de mercadorias, né? Trânsito de mercadorias, de bens, não de serviços, e serviços é um dos setores mais impactados na economia norte-americana, com certeza, né? É claro que a gente já vinha aí, com relação aos Estados Unidos, ao comércio global de bens, de mercadorias, a gente já vinha enfrentando uma questão pré-pandemia com a guerra comercial entre Estados Unidos e China, né? O volume de comércio de mercadorias já caiu bastante ano passado, e esse ano as últimas que saíram foram bastante sombrias. Então, só para um pouco ilustrar aí os números que a gente está falando, né? De acordo com as previsões da Organização Mundial do Comércio, que saíram semana passada, o comércio mundial de bens deve cair entre 13% e 32% em 2020. Então, a queda de 13% é uma queda benigna, né? E pode chegar até 32%. Quase todas as regiões do planeta vão sofrer quedas de 2 dígitos nos volumes comerciais esse ano, né, sendo que as exportações da América do Norte e da Ásia devem ser as mais afetadas, né, para a América do Norte, especificamente para os Estados Unidos, existe uma queda projetada entre 17% e 30% das exportações totais, e da Ásia tem uma queda projetada entre 13% e 6% do total, né, não estou falando só de produto agrícola, estou falando de números gerais. E no que diz respeito às importações, se prevê que em 2020 tem um recuo mais acentuado na América do Sul e na América Central, né, de queda de aproximadamente 43% das importações totais. Então, a gente tem um cenário complicado aí para frente. Eu até trabalhei num artigo recente, porque, assim, talvez seja até um chute calculado, né, o que as organizações têm feito, que é um exercício válido um pouco para a gente se preparar para o futuro, mas, ao mesmo tempo, a verdade é que ninguém sabe o quanto a crise vai durar, ninguém sabe o quanto essa pandemia vai se estender ainda, né? A gente quer crer que seja até final de abril ou até metade de maio, mas a verdade é que a realidade nos chama para outros números, né? Então, a gente deve ter aí mais muitas semanas de restrições pela frente. Então, os dados são importantes um pouco para a gente se organizar para o futuro, mas a verdade é que ninguém sabe exatamente o que vai acontecer. O que se sabe é que é extremamente importante ter transparências nos dados hoje para a gente fazer projeções mais reais para o futuro, e precisamos também de cooperação entre os países, entre as lideranças do mundo, e cooperação sobretudo no comércio, né? A gente precisa que essas mercadorias, sobretudo produtos médicos, hospitalares e alimentos, né? A plataforma que eu sigo, ela fala muito de restrições às exportações de suprimentos médicos hospitalares, mas são restrições que estão avançando para o setor de alimentos também.
Então, a gente precisa estar atento a isso, para essa escalada de restrição às exportações, de restrição de comércio no final do dia, e a importância também de facilitar o trânsito de comércio e de serviços agora cada vez mais, né? Serviços é um setor bastante complicado, a gente precisaria de outra live para falar, mas a gente está tendo só a questão de limitação de transporte de pessoas já dá um impacto enorme, né? As pessoas não podem voar, muitas fronteiras terrestres também estão fechadas, então a gente precisa mais do que nunca de cooperação e de facilitações de comércio em termos gerais agora para enfrentar essa crise dos próximos meses ou anos, né? Pois é, e no comércio internacional, o Brasil, no agro, né, participa com 6, 7% mais ou menos, né, de tudo que é comercializado no mundo. Então, qualquer queda é uma preocupação, em que pese a gente saber que esse é um setor que o alimento, como a gente já falou aqui no começo, que as pessoas precisam. Então, mesmo durante a crise, a gente tem visto algumas oportunidades para comercializar alimentos em regiões que têm procurado mais, né, até para manter estoques, para não gerar ansiedade na população. Agora, esse movimento também, a crise toda, ela traz consigo também, como a Renata falou aí, um movimento protecionista até, né, de fechamento, de produtores preocupados com a indústria local e com a produção. Como que está isso nos Estados Unidos, Aline? Você tem visto esses movimentos entre os produtores rurais, algum movimento protecionista contra produtos estrangeiros? No setor agrícola, especificamente, não como resultado da pandemia, Lígia. Eu acho que eu vou fazer algumas observações gerais assim, do impacto no setor agrícola, né? Porque eu acho que vai afetar diferentes setores de formas diferentes, claro. Apesar de que eu acho que não houve nenhum movimento protecionista a priori, mas como isso pode mudar, pode ser que isso venha a ocorrer. Por exemplo, para alguns setores houve um pico de demanda para frutas e verduras nas compras feitas em supermercados, mas houve uma queda acentuada para essas compras desses mesmos produtos para restaurantes, hotéis, eventos, claro, porque isso não está acontecendo, né? Então, para esses fornecedores, para essa indústria de alimentos, hotéis, etc., houve uma queda acentuada. Então, alguns produtores aqui tem sido uma oportunidade para quem vende direto para o supermercado, mas tem sido um desafio para aqueles que vendiam somente para hotéis ou para a indústria de restaurantes, por exemplo. Um outro ponto que eu achei super interessante, houve um aumento enorme do consumo de frutas e verduras enlatadas, que era um setor que estava observando queda por muitos anos, né? Um outro item que foi o declínio no preço das commodities, e eu acho que isso que é um ponto interessante no caso do Brasil e Estados Unidos, né? Houve um declínio no preço de soja, trigo, milho, e um estudo publicado essa semana pela Universidade de Missouri, a estimativa é que haja uma queda que essa queda no preço possa reduzir a renda dos produtores americanos em até 20 bilhões de dólares em 2020. Então, esse é o cenário. Então, no momento não está afetando, mas vamos ver como que vai ser aqui para frente. Agora, um outro problema potencial que a gente possa ter aqui, né? Que é o desafio de abastecimento. Aqui, nós observamos nessa última semana o fechamento de várias plantas de processamento de carne, porque os trabalhadores tiveram casos positivos. Teve uma planta que eu acho que tem 7 mil funcionários e tiveram 300 casos e 2 mortes, então eles fecharam essa planta de processamento por tempo indeterminado. E essa planta especificamente, ela produz de 4 a 5% do consumo de carne suína dos Estados Unidos. Imagina, isso é uma planta. E eu sei que, por exemplo, uma planta da JBS também a temporária fechou. Eu acho que essa planta da JBS não tem um tempo determinado para abrir também. Então, isso está acontecendo aqui, que é o problema da saúde pública afetando os funcionários dessas plantas de processamento. Se começar a faltar produto no mercado, eu imagino que possa haver uma flexibilização e até uma facilitação para importar produtos para abastecer, porque
Lembrando também que esse ano é um ano eleitoral aqui nos Estados Unidos, né? E ninguém quer que falte comida no supermercado para a população americana, né? Eu acho que isso seria um problema político muito grande, além do problema, claro, individual da pessoa não ter acesso ao alimento. Por exemplo, uma coisa que alguns dos nossos clientes estão já fazendo, eles estão desenvolvendo boas práticas, guias de como manter o distanciamento social, né, durante a colheita. Como é que você vai fazer isso para alguns produtores de fruta, por exemplo, de castanhas, e também no transporte, uma vez que você faz a colheita, no transporte tem muitas frutas ainda manual, né, esse trabalho, então como que você vai colocar isso, digamos, no caminhão, para levar para a planta de processamento, de embalagem, dentro dessa planta de processamento, como que você vai manter essa distância que é necessária? Então, eu sei que alguns dos nossos clientes que ainda não estão na área, né, no tempo de colheita, eles já estão reorganizando totalmente os guias, as boas práticas dentro de suas próprias empresas, das suas fazendas, digamos assim, para poder implementar esse distanciamento, porque a expectativa aqui é que a gente não vai voltar ao normal por um bom tempo, 2 safras, 2 anos ainda, até que talvez se tenha uma vacina para voltar normal, né? Porque, como eu mencionei na planta de processamento de carnes, você quer evitar que você tenha aquele primeiro caso no seu grupo de trabalhadores, porque uma vez que você tem, esse vírus é altamente contagioso, então isso pode impactar totalmente a sua colheita e a sua rede de abastecimento. Então, eu sei que vários produtores aqui já estão tomando essas ações. É um desafio bem parecido aqui no Brasil, né? O Senar também fez várias cartilhas e está dando cursos online, né, para ensinar também como fazer essa proteção dentro da plantação, né, dentro agora nas fazendas, na colheita, no processamento dos alimentos. Então é esse o cuidado mesmo que precisa ter, mas o setor tem que continuar trabalhando para poder alimentar a população. E dentro dessa perspectiva Brasil e Estados Unidos, nessa última semana, Renata, a gente escutou bastante aí do ministro brasileiro, ministro Ernesto, né, falando sobre negociações com os Estados Unidos, negociações de comércio. Dentro desse cenário, você acha, como que você está vendo essa situação aí? Vocês me escutam? Sim. Estamos escutando. Sim. Tá, ótimo. Então, a gente tem conversado muito sobre o timing, talvez a gente nunca experimentou antes para um eventual acordo de comércio, né? Muito por causa, pelo menos até fevereiro, começo de março, aí, da aproximação dos presidentes, né? O Bolsonaro teve em Miami no comecinho de março, com o presidente Trump, ele tem uma disposição dos dois lados, da equipe técnica também, houve em mês de março, 5 de março, o lançamento de um relatório que foi até escrito em autoria com os ex-secretários de Comércio, o Abrão e o Daniel Godinho, junto com o Ken Hyatt e a Liz Schneller, que são duas ex-autoridades americanas também, sobre isso, ponderando sobre a possibilidade de trabalhar em capítulos específicos de um acordo de comércio mais amplo no futuro. Dentre esses capítulos, se fala muito claro em facilitação de comércio, em boas práticas regulatórias, não se fala em tarifa. Por que não se fala em tarifa? Porque se a gente envolver a negociação sobre tarifas, a gente teria que envolver o Mercosul, necessariamente, né? Então, existe aí equipes técnicas dos dois lados trabalhando em questões pontuais para eventualmente avançar num acordo ainda este ano, mas ninguém contava com o coronavírus, né? Como a gente sabe, em Brasília as atenções estão todas voltadas para uma organização interna do nosso governo para lidar com esse coronavírus, a mesma coisa nos Estados Unidos.
e os Estados Unidos têm um agravante, entre aspas, que é a eleição presidencial. Se fosse negociar um acordo de comércio entre Brasil e Estados Unidos, a gente precisaria aproveitar essa janela até julho, porque a partir de agosto todas as atenções estarão voltadas para as eleições presidenciais norte-americanas. Então, assim, a gente tem uma disposição e uma aproximação de governos que a gente não teve por muito tempo, mas a gente tem uma série de outros problemas acontecendo e estourando agora no mundo inteiro, não é só no Brasil e nos Estados Unidos, que complica um pouco. Agora, do meu entendimento e do que eu sei que está acontecendo, existe muita gente disposta, ainda assim, em que pese todo esse cenário, trabalhar num acordo, pelo menos em capítulos específicos, para avançar para um acordo maior. A gente teve uma notícia semana passada do representante comercial americano, né, o Lighthizer, falando do Brasil especificamente, está publicada no site do governo americano, falando um pouco isso, da disposição de se negociar, de se aproximar do Brasil para uma negociação de acordo, de facilitação de comércio, pelo menos. Os americanos têm sido muito claros que eles priorizam facilitação de comércio para iniciar qualquer tipo de negociação mais ampla. O governo brasileiro, quando esteve em Washington no mês passado, foi muito claro e enfático também, dizendo que está pronto para negociar um acordo com os Estados Unidos, seja o acordo que for, com o Mercosul, sem Mercosul, capítulos específicos, acordo mais amplo. Então, assim, teoricamente, ou pelo menos publicamente, a gente tem uma disposição dos dois lados, política, e existem equipes técnicas trabalhando semanalmente aí em atualização de pontos específicos, de capítulos específicos. Mas, de novo, a gente precisa ponderar. Temos eleições nos Estados Unidos no segundo semestre, todas as atenções devem estar voltadas para isso, e agora a gente tem uma crise, uma pandemia mundial, que o pico está começando a chegar perto aqui no Brasil, já chegou nos Estados Unidos, e os governos precisam lidar com isso, que são problemas urgentes e mais emergenciais. Então, acho que existe a possibilidade de uma negociação, de uma aproximação mais intensa? Existe. Mas a gente tem, como a gente sabe, né, basta ligar a televisão, a gente tem outras questões emergenciais estourando o tempo todo nos dois lados, né, nas duas contrapartes, aqui e nos Estados Unidos. Pois é, os Estados Unidos foi, ano passado, o nosso terceiro parceiro comercial para o agro, né, a gente exportou 7 bilhões para os Estados Unidos, então bastante significativo, depois da China e da União Europeia. Com certeza tem como a gente, através de acordos de facilitação, melhorar ainda mais, né, ampliar as vendas, mas os Estados Unidos também é um grande produtor agrícola e um grande concorrente do Brasil no mercado internacional. A gente produz muitas coisas, muitos produtos similares, né, soja, carnes, as 3 proteínas, né. Então, nesse cenário tem uma complementariedade, mas tem também uma concorrência, os Estados Unidos, como que está o acordo comercial dos Estados Unidos com a China? Ano passado, a gente teve uma redução do comércio pela guerra comercial, mas esse ano está retomando, né? Fizeram um acordo e aí os Estados Unidos voltou a vender para a China, que é o principal mercado do Brasil também. Você pode falar um pouquinho, Renata, para a gente? Eu sei que você está tendo aí algumas dificuldades técnicas, mas a gente vai falando, sempre assim. Quando a gente faz o ensaio, o teste, dá tudo certo, na hora que está transmitindo é que começam os problemas, não é verdade? Mas a gente vai aos poucos, para todo mundo se entender. Então, vamos lá. Eu acho que algumas ponderações são importantes. Primeiro, também segundo informações que estão públicas no site do governo americano, do representante de comércio, USTR, a China tem cumprido as compras prometidas, né, a ampliação das compras de produtos de agro dos Estados Unidos, conforme a primeira fase do acordo comercial entre Estados Unidos e China, que foi assinada em janeiro. Existe uma série de questões nesse acordo que é a falta de transparência em vários pontos do acordo, transparência sobretudo sobre implementação desse acordo. Existe uma espécie de fast track de algumas medidas sanitárias e fitossanitárias que a China estaria facilitando, entre aspas, alguns tipos de testes para entradas de produtos agro-americanos,
Isso é importante demais a gente ficar de olho, como o Brasil, justamente pelos pontos que você levantou, somos competidores, podemos ser complementares também em algumas culturas, mas em geral somos grandes competidores mundiais. E precisa ver se a China vai estender esse fast track. Fast track seria uma passagem mais facilitada dos produtos, né? Precisa entender se a China vai estender esse tratamento para os produtos brasileiros e para os produtos de outros parceiros comerciais. Afinal, somos todos membros da Organização Mundial do Comércio, tem regras a ser seguidas. Então, teoricamente, os benefícios de tratamento que a China está concedendo aos Estados Unidos deveria conceder ao Brasil e a outros parceiros comerciais também. Então, é um acordo importante porque acalma um pouco essa tensão comercial de comércio de bens, sobretudo no mundo, né? A China e os Estados Unidos estavam causando tensões enormes no mundo inteiro e a escalada de restrições e de salvaguardas comerciais e de bloqueios de mercado de exportações, de aumento de tarifas no mundo inteiro, né? A gente viu a Europa também aumentar o tom nesse sentido, né, em meio a essa guerra comercial. Então, num primeiro momento, um acordo entre as duas grandes potências mundiais é bem-vindo, porque acalma as tensões no mundo inteiro. Agora, é um acordo frágil, é um acordo que pode explodir a qualquer momento. Até a gente tem visto o presidente Donald Trump fazendo um discurso cada vez mais agressivo sobre a questão do coronavírus e a China. Isso é importante observar, porque isso pode estourar nessa primeira fase do acordo comercial. A China tem volumes de compras acordados nesse acordo comercial com os Estados Unidos enormes, são valores astronômicos. Difícil ver na realidade como os Estados Unidos vai conseguir produzir tanto e a China vai conseguir comprar tanto. Né? Então, assim, é importante a gente ter isso no radar. E eu acho que é importante também a gente ter no radar o quanto a China é importante para o Brasil. Por isso é importante prestar atenção nesse movimento. Eu dei uma olhada ontem à noite nos números. De janeiro a março de 2020, as nossas exportações para a China representaram 29% das exportações gerais para o mundo. É um número maior do mesmo período do ano passado, que foi em 26%. A gente teve um aumento de 3 culturas específicas que os números me chamaram muita atenção. Exportação de carne de porco aumentou 270% nesses primeiros 3 meses, do Brasil para a China. Carne bovina aumentou 125% e algodão aumentou 120%. Então, essa relação Estados Unidos e China não é uma relação distante para nós, pelo contrário, é uma relação que a gente precisa olhar de perto. É dois mercados que a gente precisa olhar de perto. A gente precisa da China para a nossa economia também sair desta crise de forma talvez mais rápida ou menos demorada, depois que essa pandemia toda fizeram a reorganização da nossa economia, porque todos nós vamos ter que nos reorganizar depois dessa pandemia, né? Rever políticas comerciais, políticas fiscais. Então, é importante a gente prestar atenção no que está acontecendo entre Estados Unidos e China, sim. Porque China é nosso maior comprador, nosso maior parceiro comercial. Outro, porque Estados Unidos, no que se refere ao agro, é nosso grande competidor. Então, é importante ter bastante atenção nessa relação e na implementação desse acordo comercial entre China e Estados Unidos. Nesse sentido, Aline, como que você tem visto aí dos seus clientes, né, dos clientes da Brian Christie, tem procurado mais para fazer negociações? Como estão as negociações com a China na parte sanitária, fitossanitária? A gente sabe que antes de vender um produto do agro, né, todo produto a gente precisa ter um acordo com o país, um acordo sanitário ou fitossanitário. Então, como que estão aí? Tem mais produtores buscando esses acordos com a China para poder exportar novos produtos? Como que está a situação? Bom, Lígia e Renata, muito obrigada. Adorei a sua explicação realmente de China e Estados Unidos, aí, que eu achei que você foi certamente ao ponto. Só para dar um número, o número acordado foi 40 bilhões de dólares em 2 anos de compras que a China se comprometeu a fazer. E até para nós aqui, a gente está assim, como que isso vai acontecer? Porque em 2019, os Estados Unidos exportaram 13 bilhões para a China. Então, é menos da metade do que seria isso desse acordo. Mas um ponto importante notar, que eu acho que o Brasil tem que lembrar, é que apesar
da China ter se comprometido a fazer essa compra de 40 bilhões, a China não reduziu as tarifas retaliatórias de retaliação que colocou, né? Porque os Estados Unidos colocou tarifa, a China retaliou, colocou tarifa, retaliou. A China não reduziu essa tarifa, então a compra ainda seria, tipo, comprar esse valor dos Estados Unidos e ainda pagar essa tarifa. Então, com essa tarifa, apesar desse comprometimento, digamos, a gente não está vendo realmente as vendas dos Estados Unidos para lá aumentarem. Mas aí a China, obviamente, foi muito criativa e eles criaram um sistema que eu acho interessante o Brasil prestar atenção nisso, é que, apesar da China não ter oficialmente retirado essas tarifas, os importadores chineses, eles podem solicitar ao governo chinês que a isenção dessa tarifa. Então, por exemplo, eu sou importadora chinesa, eu estou comprando um produto X dos Estados Unidos, eu vou lá e falo, olha, eu estou comprando X desse exportador e eu gostaria de isenção da tarifa. E aí é autorizado. Então, está acontecendo dessa forma para aumentar as compras, né? E essa parte de sanitário e fitossanitário que vocês mencionaram também é muito importante. Então, na verdade, não é que está havendo, o produtor americano não está indo lá solicitar. Na verdade, o Departamento de Agricultura aqui tem uma listinha, né, de todos os produtos que querem acesso para a China. Tem alguns produtos que já está sendo negociado há 20 anos, que pela primeira vez eles foram e conseguiram acesso ao mercado à China. Então, eu não acho que os produtores estão indo lá solicitar, porque eles já solicitaram. Esse engajamento entre o setor privado e o governo americano aqui é surpreendente, é uma harmonia muito grande como o setor privado e o governo aqui trabalha, é realmente interessante. Então, o governo já está bem ciente de quais são as prioridades dos produtores americanos, e aí eles estão trabalhando na lista assim, ó, produto X, a gente já está trabalhando há 20 anos, então essa é a prioridade, né? E vai... Está descendo a lista, e a lista está reduzindo, sim, como a Renata mencionou, a lista de acesso ao mercado não está sendo necessariamente facilitada, eles não estão deixando de fazer inspeções nem nada, mas assim, é porque as inspeções já foram feitas, tudo já foi feito, só estava faltando aquela decisão política de deixar abrir o mercado mesmo. Então isso está acontecendo e essa lista já reduziu, está avançando, e realmente o Brasil precisa prestar atenção, porque vários dos produtos são concorrentes. Bom, então, que realmente tem uma abertura, né? Bom, Aline, e uma outra coisa também que eu acho que os produtores aqui no Brasil, o pessoal quer saber, é para onde o produtor americano está olhando. Então, a gente discutiu aqui bastante sobre China, que, é claro, é um mercado muito importante para todo mundo, né? Tanto para o Brasil quanto Estados Unidos, União Europeia. Não há quem não ache a China importante pelos volumes de compra. A gente está caminhando já para o final da nossa live, então eu queria saber aqui agora para onde os Estados Unidos estão olhando quando fala em comércio. Então, os produtores brasileiros, a gente tem se voltado muito para a Ásia de um modo geral, não apenas para a China, mas Japão, Coreia do Sul, vários países da Ásia que têm potencial de compra. E os americanos? O que eles veem de potencial? Onde eles acham que vão colocar os produtos, ou já estão colocando os produtos do agro? Especialmente agora que a Europa tem muito comércio também com os Estados Unidos, né? E a Europa também está passando por dificuldades por conta do corona. Então, assim, onde está aí o mercado que o produtor americano está buscando? Ok, vou tentar falar isso rapidamente para manter o nosso tempo aqui. A Renata mencionou uma coisa que é muito interessante, que o presidente Trump, ele é favorável a fazer esses mini acordos de comércio, né? Então, isso mudou um pouco a política comercial americana de como ela é feita. Onde que o presidente Trump... nesses últimos anos, tem olhado em parceria com a indústria, obviamente, né? Japão, nós fechamos um primeiro acordo com o Japão de acesso a vários produtos que perderam acesso no TPP. Quando os Estados Unidos decidiram se retirar do TPP, o Japão era um dos mercados mais importantes, então o setor agrícola ficou, digamos assim, não muito feliz. Então, o presidente Trump buscou esse acordo reduzido. Não todos os setores conseguiram aquilo que foi negociado no TPP, mas vários setores conseguiram, nem todos, mas vários. Então, esse foi um ponto de sucesso.
Estava se falando de um acordo de segunda fase com o Japão, mas como a Renata mencionou, a atual pandemia, a eleição, acho que não vai acontecer esse ano. China, obviamente, que a gente já falou, então não vou falar muito, mas Índia é um grande mercado, é um mercado super complexo, mas é prioridade também para os produtores americanos, né? Eu acho que quem conseguir entrar nesse mercado vai ser muito interessante. Quênia, na África, mas as negociações com Quênia é mais sobre influência, para contrabalancear a influência chinesa e europeia na África, então Quênia é isso, e obviamente agora Reino Unido, né? Quem que vai conseguir negociar o primeiro acordo com o Reino Unido? Então eu sei que as negociações já estão acontecendo entre Estados Unidos e Reino Unido. Digamos, o X da questão o Reino Unido vai manter as mesmas regras e os standards europeus, por exemplo, o princípio da precaução, essa parte regulatória da União Europeia, eles vão manter, porque isso é um problema e seria um problema, né, para as exportações americanas, e eu sei que os Estados Unidos estão fazendo grande pressão no Reino Unido para ver se eles possam flexibilizar essa parte de regulatórias para não seguir o modelo europeu. E claro, a União Europeia é sempre prioridade para os Estados Unidos, mas na minha opinião, humilde opinião, acho que é extremamente difícil Estados Unidos e União Europeia, independente da liderança dos Estados Unidos, democrata ou republicana, eu acho muito difícil entrarem, fazer um acordo de livre comércio, digamos, por causa da agricultura. Renata, e pegando então esse gancho para a gente finalizando também, já que o Trump está buscando vários acordos bilaterais, né, valorizando mais, então, qual que é o destino do multilateralismo, né, a OMC, vamos ter alguma esperança de retomada, porque a gente sabe que no agro, alguns temas são melhores trabalhados na OMC, de uma forma multilateral, como a questão, por exemplo, de subsídios agrícolas, que até hoje não foi atacada, né, como deveria, ou também a questão de imposição de limites de resíduos, né, limites máximos de resíduos e outras barreiras técnicas e barreiras sanitárias que são impostas pelos países e que podem ser muitas vezes trabalhadas na OMC, e com isso você ganha agilidade, né, perante vários países para a eliminação dessas barreiras. Como fica esse cenário agora? Na verdade, eu acho que a gente vai, como a gente sabe, o mundo daqui a 90 dias será um outro mundo, né? Tudo está mudando todo dia, então isso é importante ter em perspectiva também. Acho que um grupo que tem um potencial muito importante de influência e de fazer um reshape, como fala isso, de fazer um redesenho aí do multilateralismo é o G20, né? Potencialmente pode fazer alguma diferença, fizeram uma declaração importante aí há uns dias atrás, né? Sobre retomada econômica, mas é um grupo que potencialmente pode não fazer nada também, né? É um grupo de países ricos que tem que ver até que ponto eles conseguem também acessar problemas de países muito pobres, né? A gente questões que sempre me vêm, por exemplo, isolamento e tal na Índia, né? Complicado, é um país muito pobre, como que isso vai funcionar? A questão da retomada econômica é tudo muito difícil de ter resposta nesse momento, né? Para qualquer autoridade de qualquer país. Então, assim, a minha impressão é que um ponto importante comum disso tudo é a importância da cooperação internacional. E aí, por que a OMC eu acho que ganha uma importância ainda maior agora? Porque a OMC, hoje, é a única instituição que consegue entregar normas, entregar decisões a 164 membros, a 164 economias de forma horizontal e ao mesmo tempo. Então, assim, é um foro que tem sido muito criticado nos últimos anos, mas é um foro extremamente importante, é um foro que pode se ressignificar a partir dessa crise. É um foro que tem respeito, né? É um foro, por exemplo, a questão de subsídios à pesca, o timing ainda é agora para resolver isso. As negociações estão extremamente avançadas no comitê, então, assim, é um foro que pode adquirir uma importância no sentido de conseguir construir consensos multilaterais muito mais fortes do que redesenhar a roda agora no meio dessa pandemia. Então, eu acho que a OMC, sim, é um foro, sim, importante. Como a gente sabe, a Organização Mundial do Comércio, a efetividade dela depende dos membros, do que os membros querem fazer com ela.
Então, vai depender de cada uma dessas economias decidirem olhar para essa organização e, de repente, ressignificarem o papel dela, mas, sem dúvida, ela tem uma importância fantástica nesse momento. É um foro de cooperação, de consenso, de reorganização importante que, na minha opinião, não deve ser deixado de lado, não. Ela precisa voltar para a mesa de discussão como uma opção para os países se reorganizarem pós ou durante ou pós-pandemia. Bom, obrigada. A gente geralmente usa live assim 30 minutos, né? Só como nós somos em 3, né? A gente estendeu um pouquinho, mas eu queria agradecer as duas, queria agradecer, Renata, eu vou até pedir licença, agradecer em especial a Aline, porque eu sei que é super cedo ainda, né? E contou quase de madrugada para estar aqui com a gente hoje, mas eu agradeço demais a participação de vocês e todas essas perspectivas. O objetivo dessas lives é exatamente esse, a gente tentar... tem tanta informação por aí, né? Nem sempre são as informações verdadeiras, então a gente tem tentado buscar pessoas que estão lá na ponta, que conhecem como é que está o mercado, que veem como pode ser cenários futuros também, porque a gente tem que começar a pensar sobre isso, né? E então passo a palavra para vocês para fazer as considerações finais, Renata, se você quiser começar. Bom, eu acho que essa pandemia veio para ensinar muita coisa para a gente, né? Em termos econômicos, eu entendo que a gente vai ter que repensar nossas políticas de Estado, políticas comerciais, políticas fiscais, para que elas trabalhem também em prol da saúde pública daqui para frente, né? Teremos outros vírus, teremos outros desafios, então acho que é importante a gente olhar para essa fase com seriedade, e repensar um pouco o futuro. Acho que a relação Estados Unidos-China é um conflito que veio para ficar. A China vai cada vez mais sair daquele lugar onde ela competia só em produtos industriais e vai para setores mais sofisticados de inteligência, como a tecnologia 5G, que é uma questão importantíssima. Então, é um conflito que veio para ficar. E eu acho que a gente vai estar vivendo um momento muito interessante de redesenho da geopolítica mundial, sem sombra de dúvida. Então, nesse sentido, acho que somos muito privilegiados de estar assistindo e trabalhando durante esse momento aí interessante do planeta. E eu só concordo 100% com tudo que a Renata falou, e voltando para mim, um foco Brasil, Estados Unidos e agro, eu sei que a gente sempre fala, Brasil e Estados Unidos são concorrentes em tantos produtos, mas na verdade eu tenho uma visão talvez um pouco otimista. Eu acho que o Brasil e Estados Unidos tem um potencial, especialmente nesse novo cenário que a Renata acabou de descrever, tem um papel fundamental e um potencial enorme de formar uma parceria para poder redesenhar essas novas regras do jogo que vão ser daqui para frente, especialmente no âmbito da agricultura. A Ari já mencionou algo super importante, que são as políticas de LMR, por exemplo, na União Europeia. Brasil e Estados Unidos têm que se juntar para tentar derrubar essas medidas protecionistas que afetam, obviamente, o Brasil e Estados Unidos, mas também afeta o pequeno produtor da África, de outros países da América Latina, que exporta para um mercado tão importante quanto a União Europeia. Então, eu vejo, idealmente, uma aproximação entre Brasil e Estados Unidos para poder fortalecer o comércio internacional no âmbito da OMC, bilateral, da forma que for, mas eu acho que o Brasil e os Estados Unidos têm a ganhar em fazer uma aproximação também no âmbito do agro, apesar de ser concorrentes em alguns produtos. Com certeza, a gente é concorrente em produtos, mas a gente tem muita complementariedade. Por exemplo, quando a gente pensa na área tecnológica, toda a parte de cooperação, interesses no mercado internacional compartilhados, então tem muita coisa a ser explorada, sim, e obviamente, além de tudo, o nosso terceiro mercado, né, o terceiro mercado do agro. Então, assim, as pessoas às vezes falam muito da competição, que ela existe, é claro, né, mas a gente não pode esquecer também que é o nosso terceiro mercado consumidor para o agro, então temos que estar bem atento com o que está acontecendo nos Estados Unidos e com os produtores americanos também. Gente, obrigada demais. Então, um ótimo fim de semana aí para vocês. Obrigada. Até a próxima. Obrigada. Prazer. Até mais. Assistiram também. Tchau. Obrigada.
O sistema CNA representa mais de 2 milhões de produtores rurais em todo o país. É formado pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, Senar, e Instituto CNA. A representatividade vem das 27 federações nos estados e dos quase 2.000 sindicatos rurais nos municípios. Os sindicatos elegem as diretorias das federações e as federações elegem a diretoria da confederação. Na CNA, em Brasília, o foco é a defesa do produtor rural. A diretoria desenvolve ações e projetos para que o homem do campo possa produzir mais, com qualidade e de forma sustentável. E tem o apoio de uma estrutura de técnicos de alto nível, especializados nos diversos temas do agro. Mas o trabalho do sistema vai muito além. Contribui para o crescimento do setor com educação e assistência técnica. Essa é a missão do Senar, que também está presente em todo o país e já atendeu mais de 76 milhões de brasileiros. Em sintonia com o produtor, oferece cursos de formação profissional, atividades de promoção social, ensino técnico de nível médio, presencial e à distância. E ainda desenvolve um modelo inovador de assistência técnica e gerencial, importante para que o Brasil vença o desafio das mudanças climáticas. O sistema CNA-Senar se complementa com o Instituto CNA, que realiza estudos, pesquisas e projetos para facilitar a vida do produtor. É o caso do Observatório da Criminalidade no Campo e da Plataforma de Qualidade CNA, parceria com a Embrapa e as associações de raças bovinas. O sistema CNA-Senar